Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer aquela resenha boa. E olha que tem muita coisa aí pra gente trocar uma ideia. Tá ligado que os tricolores agora são comediantes? Eles fazem a gente rir pra caramba. É muito bom, cara, é muito bom. Lelê acabou de acertar aí, né, com o Fluminense, mesmo depois do diretor lá do Itaboraí Profute dizer que tem palavra, vai acertar com o Vasco. E aí os tricolores estão achando que o Lelê é o Haaland. Vamos trazer essa resenha aqui, um youtuber zoando aí, falando que tem um chapéu no Vasco, é isso, é aquilo, destaque do Carioca, tá acertando o Fluminense. O cara escolheu porque a gente tem Libertadores, tem o Marcelo. Cara, você vai rir pra caramba. É muito engraçado, vamos falar também aqui. Maurício Barbieri foi questionado na coletiva pela situação aí do Ivan, Léo Jardim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Falou também do clássico contra o Flamengo. Irmão, o negócio é sério. Falou aqui, vamos repercutir essa fala também. E trazer um jornalista lá da ESPN que disse o seguinte: Vascaíno, pé no chão, porque vocês não ganharam de ninguém ainda. De ninguém. O cara foi taxativo nisso. Então vamos resenhar, família vascaína. Vamos começar aí com essa situação do Maurício Barbieri, que foi questionado ontem, né, sobre a escolha do Léo Jardim, já que ele tem dois bons goleiros, né? O Ivan teve ali uma sequência, mas desde que o Léo Jardim chegou, assumiu a vaga de titular. Eu quero colocar aqui o trecho que ele fala sobre essa situação, depois a gente vai deixar aqui a nossa opinião. Se liga só. A ideia era dar oportunidade de avaliar os dois. Eu concordo com você, o Ivan não teve nenhum lance ou nenhum desempenho que desabonasse a sua conduta, mas o Léo também, até esse momento, também não teve. E a ideia é ir acompanhando. Eu não acho que o Léo tenha tido falha no gol. Fez uma grande defesa até antes disso, uma defesa espetacular. E a gente ganha com isso. A gente tem dois ótimos goleiros. O Raus, que fez o clássico contra o Botafogo, foi muito bem também. E assim que a gente entender que alguém esteja na frente, vai ter oportunidade de jogar, como tem sido desde o início. É isso, já te fiz essa pergunta diversas vezes aqui nos vídeos, nas lives, e eu acho que depois ali, na minha opinião, discordo do Maurício Barbieri, eu achei uma falha no gol, uma bola que veio fraca, um goleiro que a gente espera do nível do Vasco, que a gente espera que leve o Vasco a um patamar maior, mais competitivo, um gol daquele não pode acontecer. No máximo ali, mano, cara, espalma a bola pra lateral, ele espalmou pro meio da área e acabou ali saindo o gol do Boa Vista. Então discordo, acho uma falha do Léo Jardim. Agora nessa questão aí, dele falar que tá dando uma sequência pro Léo, né, pode voltar a dar pro Ivan, eu acho que o mais justo é o Ivan agarrar contra o Flamengo. Não sei se você concorda comigo, né? O Léo Jardim, ele teve uma oportunidade de jogar contra um grande time, que foi o Fluminense, um clássico, onde você pode ser mais exigido, né? Contra o Botafogo, o Ivan não pôde jogar, e aí quem assumiu ali a vaga foi o Raus. Então nada mais justo que o Ivan possa jogar um clássico. Então eu acho justo, e na minha opinião, o Ivan é mais goleiro que o Léo. Eu não sei se vocês concordam aí comigo. Vamos trazer aqui o Barbieri também para falar aí sobre o clássico de domingo, que promete, vale a vaga aí no Campeonato Carioca. Se o Vasco ganhar, carimba aí a vaga para semifinal. Família vascaína, se liga só. O jogo de domingo é o tipo de jogo ou o tipo de clássico que por si só traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque sem dúvida nenhuma é um clássico gigantesco, mesmo se eventualmente não tivesse valendo classificação, seria encarado com a maior seriedade possível, e é isso que a gente vai fazer. Então não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só, esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico e por tudo mais. E a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória. É isso, família. Eu mantenho aqui o meu discurso. Claro que num confronto contra o Flamengo, que tem um time que joga mais tempo, tem muitos jogadores qualificados, a gente sabe que o Vasco não é o favorito. Mas eu lembro que em 2020, vamos pegar esse passado recente, 2020, 2021, 2022, irmão, era no milagre de Deus pra ganhar dos caras. Milagre de Deus. Só um milagre fazia o Vasco ganhar com os times que o Vasco tinha ganhado do Flamengo. Hoje não, pô. Hoje não, hoje o Vasco tem qualidade, hoje o Vasco tem recurso, hoje o Vasco tem uma ideia de jogo, o Vasco tem dois bons laterais, o Vasco tem o Jair, tem o Léo jogando muito, tem, a gente espera o Ivan, o Léo, são dois bons goleiros, né? No ataque também, o Vasco é um dos times que mais finaliza na competição, que mais cria oportunidades, com o Peck, com o Eric Marcos, com o próprio Pedro Raul, então a gente tem hoje possibilidade sim de ganhar do Flamengo. Eu não entro nesse confronto falando assim, porra, caraca,
Pô, vamos perder de pouco? Será que numa bola bandida ali, jogando todo recuado, a gente vai dar pra ganhar? Não, pô, vamos jogar. Vamos jogar como jogamos contra o Fluminense, como jogamos contra o Botafogo. Eu só acho que o Barbieri vai repetir a escalação que ele fez contra o Fluminense e contra o Botafogo, né? Jogando ali com 3 volantes e dando mais liberdade pro Alex Teixeira. Mas, de fato, família vascaína, pelo menos a minha opinião, não sei se vocês concordam, dá sim pra ganhar hoje. O Vasco tem bola. Hoje o Vasco joga bola, família vascaína. Então vamos pra esse clássico aí, confiante na vitória e carimbar a nossa vaga nesse campeonato carioca pra sim ter esses jogos aí nas semifinais, chegar na final, sempre pensando em criar a casca pro campeonato brasileiro. Seguindo o nosso vídeo, trazer aqui um jornalista da ESPN, se eu não me engano, cara, é Bruno Vicari. Me perdoa aí se eu pronunciei o nome do jornalista errado, mas, na opinião dele, o Vasco não ganhou de ninguém, o vascaíno tem que manter o pé no chão. Se liga só. Por que eu falei assim de pés no chão? E aí sem querer ser chato, mas também sendo, né? Porque assim, se você for analisar direitinho, ver os adversários, e não vou negar o que o Marra destacou aqui, que o Vasco vem fazendo o que tem que fazer. Mas se você for ver, o Vasco ainda não ganhou de ninguém na temporada. Tem um clássico agora, né, no final de semana. Ele ganhou do Boa Vista, que é o último colocado, do Resende, que é o penúltimo, e da Portuguesa, que é a antepenúltima. Quando ele jogou com o Fluminense, ele fez um bom jogo, mas ele perdeu. E quando ele ganhou do Botafogo, o Botafogo teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Então, às vezes, pensando no Campeonato Brasileiro, a gente faz projeções ou cria expectativas em cima de um time ou até pressão em cima de outro, que nesse momento disputam competições diferentes. Então, por exemplo, a gente acha que no Vasco está tudo certo e que no Santos está tudo errado. Será que o Vasco teria esse desempenho jogando contra os adversários que o Santos vem jogando? Por exemplo, São Bernardo, Água Santa. Será que o Santos não teria uma vida mais tranquila se jogasse, ou esse mesmo número de chances criadas que, por exemplo, o Vasco vem tendo, se jogasse contra o Boa Vista, contra a Portuguesa e contra o Resende? Então é só assim, como eu não tenho a resposta de se porque um joga o Carioca e o outro joga o Paulista, eu não vou nem achar que tá tudo certo com um, nem que tá tudo errado com o outro. Só pra completar, Mário, eu acho que é bem compreensível que o torcedor ele fique assim, iludido, porque faz quanto tempo que o Vasco não tem essa mínima perspectiva? Eu não sei se o torcedor tá iludido, eu não acho que ele está iludido. Mas ele tem uma perspectiva porque ele nos últimos 10 ou 12 anos ele não teve. Eu acho que eu acho que o meu ponto que eu ia trazer pro seu comentário, Bruno, passa muito por isso, que é, tudo bem, o Vasco ganhou do Boa Vista, o Vasco ganhou do Resende, o Vasco ganhou da Portuguesa, que são adversários mais fracos. Não dá pra tirar ali um recorte, não, o Vasco tá voando, o Vasco tá encaixadinho. Mas ao mesmo tempo, quanto tempo a gente via o Vasco perder exatamente pra esses adversários? E ele termina a temporada perdendo em São Januário, ele termina a temporada negociando um resultado em São Januário. Então, por isso que eu não acho que o torcedor esteja iludido. Eu acho que o torcedor ele está esperançoso, porque ele viu a realidade do clube ser abalada no ano passado. E ao mesmo tempo, eu acho que a direção ela também está bem consciente disso. Sim. Quando a gente entrevistou aqui o Paulo Brax, ele foi muito claro em entender que o time ia começar a tomar forma em abril. Até porque tem gente chegando. Entre eles, um cara que vai ajudar muito, que é o Andrei, né? Fala comigo, vascaíno, você concorda aí com o jornalista? Claro que a gente tem aqueles torcedores mais críticos, né, e concorda, fala, o Vasco não pegou ninguém, realmente, a vitória sobre o Botafogo não é parâmetro, né, o Vasco acabou ali, o Botafogo com 2 a menos, quando o Fluminense perdeu, a gente só ganhou de time pequeno. Vai ter o vascaíno que vai concordar com o jornalista, e claro, aqueles que não, que estão entendendo que o Vasco melhorou muito, que o Vasco hoje tem uma ideia de jogo, tá jogando bola e dá pra competir com qualquer outro time, claro que ajustando algumas situações e também chegando reforços. Isso é um ponto. Mas, família vascaína, pegando assim, acrescentando um pouco mais aqui no debate, essa questão de o Vasco não pegar ninguém, eu vou transferir aí para outros adversários do Campeonato Brasileiro. Quando eu vejo muita gente elogiar o Grêmio, por exemplo, vai falar do Luizito, é isso, é aquilo, quem o Grêmio pegou? O Internacional. Quem o Internacional pegou? Atlético Mineiro. Quem o Atlético Mineiro pegou? A não ser um clássico contra o Cruzeiro, a gente também já fez clássico. Quem o Cruzeiro pegou? E diversos outros times não enfrentaram ainda adversários, né, que vão ser parâmetro aí pro Campeonato Brasileiro. Talvez ali só no Campeonato Paulista, que você ainda tem times pequenos, claro, de jogadores que, disputam Série B. Os times pequenos do Campeonato Paulista são mais competitivos. Só talvez ali, né, o Campeonato Estadual de São Paulo. Agora, de resto, irmão, ninguém pega ninguém. E aí o ponto que eu trago para nossa análise interna é: hoje o Vasco joga bola. Num passado recente, o que a gente falava? O Vasco não jogava nada, o Vasco tinha dificuldade para ganhar de todo mundo, de todos os times do Campeonato Carioca, né? O Vasco tinha dificuldade e a gente já tinha aquela ideia: irmão, a gente vai sofrer demais nessa Série B ou na Série A. Hoje o Vasco joga bola. Hoje o Vasco pega time pequeno e o que tem que fazer com o time fraco? Golear, criar oportunidade. É isso que o Vasco faz. Claro que quando a gente chegar no Brasileiro é uma outra realidade, né? Os erros que a gente comete com um time pequeno para um time no Brasileiro, eles vão
vão ser aproveitados por esse time por ter mais recurso, mais qualidade. Falta muita coisa no Vasco, falta reforços, falta tempo de trabalho, mas irmão, hoje o Vascaíno tá com uma outra perspectiva. Dá sim pra gente chegar no Campeonato Brasileiro e competir, fazer boas partidas, ganhar, né, jogos importantes, porque hoje a gente tem uma ideia de jogo. Hoje a gente tem jogadores qualificados. Então é totalmente diferente do passado que a gente vinha vivendo aí, família vascaína. Quero te ouvir o que é que você acha sobre isso. Pra finalizar o nosso vídeo, vamos rir, cara, porque é muito engraçado esses tricolores aí, e eu gosto muito dessa resenha, cara. Futebol é isso, brincadeira, né? Nada de violência. Eu acho que isso que faz o futebol ser o melhor esporte do mundo, a zoação, a brincadeira. E eu venho morrendo de rir aí dos tricolores, cara. Eu vou botar na tela pra vocês aí o que vem me fazendo rir muito, claro que aí completa com a situação do Lelê hoje, né? Eu vi recentemente o Cano falar isso aqui, ó. Ganhar o Mundial de Clubes é o meu sonho. Essa é minha meta até dezembro, né? Então ele quer ganhar aí a Libertadores e o Mundial de Clubes é a meta do Cano até dezembro. Porra, isso é pra rir ou não é pra rir, cara? Porra, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, Cano? O que tu tá pensando? Pelo amor de Deus, gente. Ah, eu sei que o Vasco perdeu pro Botafogo. Mas, família vascaína, entenda meu raciocínio. Cara, às vezes você ganha do Fluminense não jogando porra nenhuma, e isso não te acrescenta nada para o Campeonato Brasileiro ou para uma Copa do Brasil. Agora, o Vasco perdemos o jogo, eles vão rir, eles vão zoar, faz a parte deles. É isso, futebol é isso. Mas pra gente, pro vascaíno, foi uma partida que mostrou, irmão, a gente não tá pra brincadeira. O Vasco cheio de desfalques, Rodrigo estreou naquela ocasião, o Barros também como titular, e mesmo assim o Vasco amassou o Fluminense. Um time que tá se conhecendo, pegou um time que já tem mais de ano aí trabalhando junto e amassamos eles. Aí esse time, esse atacante aí do Fluminense vem me falar que sonha em ganhar o Mundial de Clubes e uma Libertadores. Porra, faça-me rir, né? E aí teve essa também, família vascaína. Teve essa também. Aqui, ó. ESPN destacou aí, ó. Os Galácticos do Brasil. Gente, porra, fala sério, cara. É pra rir ou não é pra rir, cara? Gente, pelo amor de Deus. E aí, pra finalizar, família vascaína, eu acho que os tricolores estão achando que contratou, deu um chapéu aí no Haaland. É isso mesmo, eles estão pensando que o Lelê é o Haaland. Eu admito que eu vim aqui e falei, poxa, o Lelê é uma excelente aposta, né? Um jogador que é um centroavante de mobilidade, que faz facão, se movimenta, não somente fica dentro da área, mas peraí, é uma aposta. Mas os caras estão tratando aí como se fosse o Haaland. Se liga só. Chapéu no rival que se fala? O sofrimento não pode parar. O sofrimento não pode acabar. É isso aí, rapaziada. O Fluminense chapelou o Vasco da Gama. Além de freguês dentro de campo agora, é chapéu fora do campo também. E Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca, destaque do Volta Redonda, é o novo jogador do Fluminense para a temporada 2023, viu? Depois de negociações avançadas com a equipe Cruz Maltina, o fator Libertadores e o fator Marcelo, e o fator, claro, o Fluminense hoje ser um dos principais clubes do futebol brasileiro, pesaram a nosso favor, e o moleque Lelê, vamos ver de novo. Lelê do Flusão, galera, matéria do GE, a GE soltou em primeira mão e eu vou colocar pra vocês aqui nesse vídeo. Tá ruim pros rivais, hein? Tá ficando ruim, 2023 promete pro Flusão. Ah, meu Deus do céu. Na moral, fala que tu não riu ou não riu, cara. Fala que não riu. Ah, é muito engraçado. Deixa levar o Haaland, pelo amor de Deus, família vascaína. Eu sei, claro que vai ter vascaínos que não concordam com essa situação aí do Lelê. Tinha que contratar. Eu vou ler aqui duas declarações, tanto do Abel quanto do Paulo Brax. Mas vamos lá, família vascaína. Ó, primeiro aí a do Paulo Brax, porque a do Abel foi mais forte, ó. A do Paulo Brax tá na tela pra vocês. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum. E não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, estamos fora da negociação. E o Abel foi mais... Deu uma castigada, né, no Itaboraí, no empresário, um jogador, e disse o seguinte, ó... O Vasco desistiu porque o Vasco gosta de negociar com homens de palavra. Esse cara, nem o empresário dele e o Itaboraí Profute foram homens, o suficiente para cumprir aquilo que foi dado à palavra. Várias e várias vezes, esse tipo de jogador para nós não serve, família vascaína. Como eu disse aqui, vai ter alguns vascaínos que criticam essa situação. Mas aqui, cara, eu já fiz diversas críticas aí às gestões de merda do Vasco, a 777, eu sempre deixo meu pezinho no chão, apesar de estar gostando aí do trabalho que eles estão fazendo dentro de campo. Agora, nessa situação aqui, não vejo erro nenhum. Eu lembro
que o Vasco comentou aí a situação do Lelê lá atrás, onde o jogador ainda poderia oscilar, poderia ter mais dificuldade, aí outros times não manter o interesse nele, então o Vasco negociou com ele lá atrás ainda, confiou no potencial do cara, né, afirmou um acordo com ele aí que ia contratar, que ia contar com o jogador, e ele aí preferiu aceitar a proposta do Fluminense. Veja bem, o GE, eu tava vendo isso em diversos canais aí tricolor, que leu a matéria do GE, que deu em primeira mão essa notícia, o Itaboraí Profute procurou o Vasco pra falar, ó, o Fluminense fez uma proposta maior, e aí? E aí, tanto o Abel, tanto o Paulo Brax disse, vai com Deus. Porque não é o Haaland, gente. Porque não é o Haaland. Se o Fluminense vai pagar lá, não sei, estão falando aí que é 250 mil pro Lelê, pelo amor de Deus, vai com Deus, pô. Essa aqui é meu ponto de vista. Não é o Haaland, né? O Vasco fez aí um acordo de 500 mil, né, se eu não me engano, pelo empréstimo e um passe fixado de 5 milhões por 70%. Se o Fluminense deu muito mais que isso, a gente não sabe os valores, depois vai aparecer. Cara, não serve, não dá. É o Lelê, gente. É um Lelê, um jogador de 25 anos que valia a aposta dependendo da condição financeira. Mas já que ele preferiu ir pro Fluminense, vai com Deus. E só pra finalizar aqui o vídeo, pra rir mais deles aí, outro dia veio aqui uma tricolor, me zoar, né? Pô, 5 rebaixamento, que não sei o quê, fala aí, freguês do Fluminense. Aí eu falei, respondi assim, Série C, vocês já ganharam a Libertadores? Depois vocês falam comigo. E aí, cara, avisa pra eles que pra ganhar a Libertadores o Vasco fez o seguinte, perdeu o Edmundo e o Evaí em 97, né, foram embora, o Vasco teve que ir atrás do Luizão e Donizete. Os caras estão contando com o Lelê pra ganhar a Libertadores. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.